Olá, irmãos, muito bom estar com vocês mais uma vez e podendo falar sobre esse assunto tão importante para a vida da igreja, que é a oração coletiva. Como nós já dissemos, nós temos a oração no espaço para Deus, no lugar secreto, e nós temos o momento da oração coletiva, que é onde a igreja se encontra para concordar diante de Deus. Em Mateus capítulo 18, versículo 18 e 19, Jesus fala assim: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Jesus morreu para ligar o céu e a terra, e nós estamos convidados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, a nos unirmos para, em nome de Jesus, concordarmos diante de Deus e também ligarmos na terra para que seja ligado no céu, concordando por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Vamos orar juntos, vamos nos unir com o outro, teremos nossa torre de vigia, 24 horas de oração. Participe, se envolva, concorde com outros irmãos. Olá, queridos irmãos, amigos, eu quero partilhar com vocês por que eu amo a oração coletiva, porque eu participo de grupos de oração. Evidentemente, há muitos motivos para isso, eu poderia citar vários, mas eu quero trabalhar num motivo específico, que é o que mais me atrai para as orações coletivas, que é exatamente buscar avivamento para a minha vida, estar cheio do Espírito Santo. Mas muito mais que isso, queridos, eu quero avivamento da igreja. E nós sabemos que o avivamento vem quando nós oramos. Nós temos 3 exemplos maravilhosos que mostram isso. Um eu quero ler aqui, que nós conhecemos, que está em Atos 1,14, que diz que todos os discípulos perseveraram unânimes em oração. Isso depois da subida de Jesus, depois da ascensão de Jesus. E eles oraram com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, com os irmãos de Jesus. E veja que interessante, em Atos 2, capítulo 1, que é o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, veja como começa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam reunidos o quê? Fazendo o quê? Orando, buscando. E foi assim o dia mais espetacular que nós tivemos na formação da igreja, o início da igreja, né? O Espírito Santo com todo o seu poder nos visitando, descendo na terra e implantando a igreja de Jesus Cristo. 3.000 se converteram já no início, depois mais 5.000, e a igreja foi crescendo, foi se tornando uma igreja maravilhosa. Só que com o tempo nós fomos perdendo, a igreja foi perdendo aquela unção, aqueles dons, aquela vida do Espírito Santo, até que praticamente no início do século XX, no final do século XIX, algumas pessoas buscavam que esse avivamento retomasse, viesse de volta para a igreja. E uma dessas pessoas era Charles Parham. Charles Parham vivia numa cidade chamada Topeka, em Kansas, nos Estados Unidos. E ele criou uma espécie de um curso bíblico, né? Sendo que os 40 alunos que se candidataram para esse curso tinham que orar 3 horas por dia. Ele criou uma torre de oração. Veja que eles oravam coletivamente. E eles estavam orando coletivamente exatamente no último dia do século XIX. Né? No dia seguinte seria 1º de janeiro de 1900. Então eles estavam orando. E exatamente na passagem do ano, né, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, houve uma visitação do Espírito Santo. Eles foram batizados, ficaram cheios do Espírito Santo. Uma das irmãs que estavam com o Parra nesse grupo começou a orar em línguas por 3 dias, não conseguia parar, orava em chinês, uma coisa assim maravilhosa. E desse avivamento
com Charles Parham, o que surge? William Seymour, né, vai aprender com o Parham e ele vai criar em Los Angeles, né, na Califórnia, a Rua Azusa, o maior movimento, o maior avivamento dos tempos modernos. Então, desse avivamento surge a Assembleia de Deus, surge a Igreja Pentecostal como um todo, né? E isso irradia para o mundo todo. Veja a oração que esse grupo fazia, né, o grupo com o Charles Parham. Mas vai acontecer um outro fato extraordinário. Em 1967, alguns católicos, também desejando esse avivamento do Espírito Santo, se reúnem com também alguns evangélicos, e eles começam a orar insistentemente numa cidade chamada Pittsburgh, Pensilvânia, nos Estados Unidos também. E de repente eles recebem uma visitação do Espírito Santo, são batizados no Espírito Santo, aí começa na Igreja Católica um movimento carismático. Não sei se você sabe a importância disso, só no Brasil existem mais de 30 mil grupos carismáticos, que é a mesma coisa que pentecostal, né? Que se reúnem semanalmente para orar, oração coletiva, né? E isso realmente tem abençoado, tem avivado, igreja pentecostal, igreja carismática, né? Então, irmãos, vamos buscar juntos, vamos estar orando juntos, além de curas, profecias, dons do Espírito Santo, nós vamos receber avivamento do alto. Em nome de Jesus, eu conclamo aos irmãos. Amém. Amados irmãos, eu venho, neste momento, comunicar, né, que a oração coletiva, quando nós estamos juntos, alguma coisa nos céus nos transforma. Porque às vezes irmãos, quando estão orando por outras pessoas, eu acabo sendo abençoado por causa das palavras que ele acabou de falar. Mesmo abençoando outras pessoas, eu sinto isso. Porque na aflição do dia, na correria, em que nós temos que tentar dar conta das coisas num ambiente de pandemia como nós estamos, muitas informações de parentes que estão doentes, e irmãos da igreja também, alguns que estão sendo recolhidos e outros que estão sendo curados. A gente não sabe qual é o critério de Deus, mas o que a gente percebe com toda essa situação é que Deus nos enche o coração de paz, para a gente poder viver sobre a face da terra. Porque se nós formos pensarmos nos detalhes das coisas, é difícil. É por isso que hoje a depressão ela vem com muita força sobre todos. Diante das tremendas dificuldades que estamos passando, a gente que é microempresário passa por um monte de dificuldades, e o que nos consola às vezes é a gente ficar quieto e ouvir o que os irmãos estão falando. Uma pregação do pastor, eu fui abençoado demais com o que o pastor Tony falou há um tempo atrás, porque caiu no meu espírito e me gerou paz, porque naquele dia eu não estava em paz. Então, a oração coletiva, ela produz isso. Ela produz... Eu já senti a paz, mas eu reconheço, lendo o que eu estou vendo, é que também a transmissão de cura, ela é tremenda. Certas coisas que acontecem no meio médico que a gente tem visto, é a mão de Deus nos dirigindo na vontade dele. É isso que eu estou entendendo do mover da oração coletiva. Obrigado, fica na paz. Em relação à oração coletiva, por meio da oração coletiva, tenho vislumbrado de uma forma mais evidente o movimento de interação da palavra, do Espírito e do sangue. Como?
É um lugar onde o pai reúne seus filhos ao redor da mesa. Nos sentimos parte de uma família de muitos irmãos, apreciamos uns aos outros, sinto-me presenteada diariamente por eles. Há riso, empolgação, maravilhamento, mas também há tristeza, preocupação e compaixão. É um lugar onde Deus, o nosso bom pastor, tem corrigido a inclinação do nosso coração, trazendo alinhamento de espírito e mente. Há refrigério, amadurecimento e alegria também. Percebo um aumento do discernimento espiritual em relação às pessoas, às circunstâncias e à época que estamos vivendo, ou seja, a interpretação da realidade a partir da perspectiva divina de forma mais madura. A oração coletiva fortalece a minha esperança, incentiva e aumenta a minha perseverança e mantém o meu foco não no medo causado pela pandemia ou na crise financeira, mas nas coisas lá do alto, em Jesus e seu propósito para nós como seu corpo. Olá, irmãos. Para quem não me conhece, eu sou a Tânia. Quero compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência na oração coletiva. Eu tenho percebido que a oração tem sido para mim um dos elos do meu pertencimento ao corpo de Cristo. E eu tenho sentido assim muita alegria em poder participar junto com os meus irmãos. É um privilégio estar juntos buscando o Senhor. Eu tenho aprendido muito através das orações dos irmãos. E eu sinto também que a vida de Jesus, ela é transmitida mais de Jesus. Eu sinto para a minha vida mais de Cristo. Então, à medida que os irmãos vão orando, eu vou me enchendo mais e mais da presença do Senhor. Então, não só eu sou convidada pelo Senhor, mas cada um de vocês é convidado nesses dias para orar junto com a oração do Pai, orar junto com a oração do Filho, até que Ele volte. Amém? Deus os abençoe. Olá, irmão queridos. Bom falar com vocês. Eu quero hoje compartilhar com vocês a importância da oração coletiva, a importância de orarmos junto com os irmãos. Eu citei aqui vou citar 3 itens para você a respeito disso. O primeiro seria a riqueza de Deus repartida entre os irmãos. Conhecer a tua igreja espalhada ao redor do mundo, cada irmão precioso e cheio da presença do Senhor. Sentir o que o povo de Deus tem pensado e tem passado e tem sofrido durante o ministério. O segundo ponto é a presença do Espírito Santo no nosso meio. Tem trazido milagres, profecia, revelação da palavra de Deus. Isso tem sido muito bom para nós. Todos os dias compartilhar o que Deus tem feito, e o que o Espírito Santo tem realizado nas nossas vidas. Quando estamos juntos, a presença do Espírito Santo nos conduz a um só propósito, que é a unidade do corpo de Cristo. E o terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês era exatamente a obra do Senhor em nós. Por isso a gente tem unidade, e essa unidade nos faz um povo falando a mesma língua, a mesma coisa, ter o mesmo sentimento, e buscando o mesmo propósito. Nos estimula a orar, ter perseverança, aprendemos a separar tempo para ter intimidade com o Senhor. Através dos irmãos, o Senhor traz um renovo para nós, uma esperança, presença do Espírito Santo, cura e um especial toque do Senhor na nossa vida. Então eu quero incentivar os irmãos a orar, a fazer essas orações coletivas, que são muito bom para a nossa vida, para nossos compromissos, para o nosso relacionamento com Deus. Olha, é muito importante. Aqui fica um incentivo da minha parte, tá? Que estejamos com o Senhor sempre, orando e buscando qual é a sua vontade, em nome de Jesus. Estou gravando esse vídeo para falar sobre a importância da oração coletiva. Na minha opinião, eu vejo 3 pontos importantes na oração coletiva. O primeiro, na oração coletiva você tem a oportunidade de estar ouvindo uma outra pessoa orar. Isso é muito bom, que você vai conseguir saber o que Deus está colocando no coração de outros irmãos. Isso é muito bom.
Isso é muito bom, você conseguir ouvir Deus através de outros irmãos. Então esse primeiro ponto é isso, a oportunidade de ouvir. Segundo, você vai ter ouvindo que o outro irmão está orando, você vai ter a oportunidade de construir, né, a sua oração em cima da oração daquele irmão. Então quer dizer, o irmão pegou algo de Deus, falou, orou, e você pode complementar aquilo, caminhar um pouco mais à frente em cima do que aquele irmão orou. E isso também, né, é muito bom, porque daí então a gente ouve, a gente constrói em cima, e o terceiro ponto que eu vejo é que em cima desse ouvir, desse construir, vai ter a concordância. E isso no mundo espiritual é muito importante.